4. Sobre uma das colinas que orlam o lago, a alguma distância de Gravedona, estende-se um florestal de freixos e ciprestes. Sua verdura sombria aparece ao longe, semeada de manchas de alvura deslumbrante. Tumbas funerárias, cruzes de madeira ou de pedra, erguem-se entre a ramagem. É o Campo Santo, o lugar onde vai terminar a infinita cadeia das dores humanas. Uma flora brilhante desabrocha entre os sepulcros e espalha no ar agradáveis aromas. A luz se esparge e os pássaros cantam sobre as lousas tumulares. Que importa, enfim, a natureza, que tantas esperanças e alegrias aí sejam para sempre ocultas aos olhos humanos? Nem por isso ela deixa de prosseguir no ciclo das suas maravilhosas transformações. Perto da entrada do cemitério existe uma grande lousa de mármore emoldurada de roseiras, de jasmins, de cravos encarnados, entre os quais zumbem os insetos. Uma acácia a esconde em sua sombra. Aí dormem embalados pelos ecos longínquos, pelos murmúrios enfraquecidos da vida, os pais de Giovanna, e é a mão piedosa desta que aí coloca essas flores. Muitas vezes por semana ela vai orar na igreja de Gravedona, e daí, acompanhada de sua aia, segue para o cemitério onde jazem os restos dos seus maiores. Também ali repousa o corpo do pai de Maurício, e este, em seu taciturno tédio, gosta de percorrer essas alamedas silenciosas, gosta de retemperar seu espírito na grande calma da cidade dos mortos. Um dia, aí se encontraram os dois jovens. Giovanna, ajoelhada, a cabeça pendida para a sepultura de sua mãe, parecia conversar com esta em voz baixa. Via-se que seus lábios se agitavam. Que dizia ela à morta? Que misteriosa troca de pensamentos se operava entre essas duas almas? Maurício não o sabia, mas, receoso de interromper tal recolhimento, conservava-se ao longe, imóvel, atento. Ao erguer-se, Giovanna deu com ele, e seu rosto tingiu-se de púrpura. Maurício, porém, bem contente com esse encontro, aproximou-se e cumprimentou-a. Minha senhora, disse ele, vejo que com o mesmo móvel nos conduziu para este lugar. É doce vir meditar junto daqueles que perdemos, provando-lhes que sua lembrança está para sempre gravada em nosso coração. Não vos parece? Assim é, respondeu ela. E no cumprimento desse dever, adquirem-se novas forças e nos fortalecemos no bem. Cada vez que aqui que venho, saio mais calma, mais submissa à vontade de Deus. Sentireis vós também o que eu experimento junto dos mortos? Desde que me aproximo da sepultura de meu pai, parece-me que uma íntima comunicação se estabelece. Julgo ouvir sua voz, falo-lhe e ele me responde. Pode ser, porém, que isso não seja mais que uma vã ilusão, um efeito da nossa emoção. Giovanna ergueu para ele os olhos que tinham um brilho profundo e doce. Não, isso não é uma ilusão, disse ela. Eu também ouço essas vozes interiores. Aprendi há muito tempo a compreendê-las. E não é somente aqui que se fazem ouvir em mim. Em qualquer parte que eu esteja, se chamo pelo pensamento meus caros invisíveis, eles vêm, me aconselham, me encorajam e guiam meus passos na vida. A sepultura não é uma prisão. Quando muito, pode-se considerá-la um meio de recordação. Não acrediteis que as almas aqui estejam prisioneiras. As almas dos mortos voltam, pois, à terra? Podereis duvidá-lo? Disse a jovem.
Como deixariam de interessar-se por nós no espaço aqueles que nos amaram aqui embaixo? Libertados dos laços da matéria, não estão mais livres e a recordação do passado não os torna a trazer para junto de nós? Sim, certamente eles voltam, associam-se às nossas alegrias e às nossas dores. Se Deus o permitisse, nós os veríamos muitas vezes ao nosso lado, regozijarem-se com as nossas boas ações e entristecerem-se com as nossas faltas. Entretanto, sois uma católica fervorosa. Ora, o catolicismo não ensina que depois da morte a alma é julgada e, segundo a sentença divina, permanece eternamente no lugar do castigo ou na mansão dos bem-aventurados? Adoro a Deus. Obedeço como posso a sua lei. Essa lei, porém, é uma lei de amor e não uma lei implacável. Deus é por demais bom e justo para punir eternamente. Conhecendo a fraqueza do homem, como poderia mostrar-se cruel para com ele? Qual será, pois, no vosso entender a sanção do bem e como se cumprirá a justiça divina? A alma, deixando a terra, vê rasgar-se o véu material que lhe fazia esquecer sua origem e seus destinos. Compreende então a ordem do mundo, vê o bem reinar acima de tudo. Segundo sua vida tiver sido boa ou má, estéril ou fecunda, conforme ou contrária à lei do progresso, ela goza de uma paz deliciosa ou sofre um pungente remorso, até que volte a reassumir a tarefa acabada. E como é isso? Dizei-me. Voltando simplesmente a esta terra de provação para trabalhar no adiantamento e ajudar as suas irmãs na marcha comum para Deus. Pensais então que a alma deve efetuar muitas existências aqui embaixo? Sim, eu o sinto. Uma existência não pode bastar para nos habilitar a atingir a perfeição. E como, a não ser assim, se poderia justificar o fato de os filhos de Deus serem tão dessemelhantes de caráter, de valor moral e de inteligência? Haveis de consentir que me admire de que, na idade em que tantas jovens são vaidosas e loucas, vós sejais tão séria, tão refletida e tão esclarecida das coisas do alto. Sem dúvida, é porque tenho vivido mais do que as de que falais. Uma andorinha passou dando um grito agudo e fez estremecer Giovanna. Creio como vós, respondeu Maurício, que a existência atual não é a primeira que realizamos. Mas, por que motivo a lembrança do passado se apaga da nossa memória? Porque os tumultos e as ocupações da vida material nos distraem da observação íntima de nós mesmos. Muitas reminiscências de minhas vidas de outrora voltam-me ao espírito. Creio que muitas pessoas poderiam reconstruir suas existências passadas, analisando seus gozos e seus sentimentos. A amizade ou a repugnância instintiva que experimentamos à primeira vista por certas pessoas não terão origem nesse passado obscuro? Sim, sem dúvida, mas devemos resistir a esses sentimentos de repugnância. Todos os seres são nossos irmãos, e nós lhes devemos a nossa afeição. Assim, esse impulso irresistível que me leva para vós desde o primeiro dia em que vos vi, essa força que não faz senão aumentar desde o nosso encontro em casa de Marta e que me faz procurar-vos por toda parte, será uma prova de que já nos encontramos e nos conhecemos nesta terra? A jovem sorriu e calou-se. Cara donzela, continuou Maurício, em tom grave e comovido, devo dizê-lo, os nossos pensamentos unem-se numa concordância mútua. Torno a achar que vós, todas as minhas ideias,
Mas essas ideias, confusas em meu espírito, se engrandecem e se esclarecem quando passam por vossa boca. A solidão e a reflexão fizeram de vós um anjo de bondade e de doçura. A mim, elas tinham-me amargurado e tornado indiferente aos sofrimentos humanos. No dia, porém, em que vos vi agindo, compreendi onde estava o bem e o dever. Minha vida recebeu um novo impulso. E a vós que devo essa revelação. Vendo-vos, ouvindo-vos, um véu rasgou-se, um mundo de sonho, de imagens, de aspirações, mostrou-se aos meus olhos. Desse modo, vossa presença tornou-se para mim uma necessidade, uma profunda alegria. Deixai-me a esperança de poder tornar a ver-vos muitas vezes. Um ruído de passos e de vozes o impediu de continuar, e veio a tempo de esconder a perturbação de Giovanna. Aproximava-se uma cerimônia fúnebre. Uma salmodia lúgubre elevava-se aos ares. A jovem chamou pela aia, mas antes de se apartar, fez um sinal amigável a Maurício e atirou-lhe estas palavras: até depois. O mancebo acompanhou-a com o olhar até seu vestido branco desaparecer no ângulo da alameda. A admiração que se tinha despertado no espírito de Maurício em seu primeiro encontro com Giovanna ia aumentando à medida que melhor aprendia a conhecê-la. Essa impressão, porém, pouco a pouco se transformava num sentimento inteiramente diferente. Após cada uma de suas entrevistas com ela, sentia-se, segundo ele mesmo dissera, melhor, mais atraído para o bem, mais meigo para com os seus semelhantes. A potência imperiosa que irradiava ao redor de Giovanna envolvia-o e fazia evaporar o que havia de dureza, de glacial em sua alma. Uma força atrativa invencível prendia-o a ela. Uma espécie de embriaguez subia-lhe ao cérebro ao ouvir apenas o som da sua voz. Maurício amava. Amava com ardor juvenil, com o entusiasmo de um coração que fala pela primeira vez. Cada dia descobria em Giovanna uma nova perfeição. Todos que a conheciam, todos esses humildes campônios a quem ela tinha socorrido, não apregoavam suas virtudes? E como, a despeito de sua doçura e modéstia, mostrava-se ela superior a todas as jovens de sua idade. Maurício tinha visto de perto as senhoritas da grande cidade lombarda. Conhecia as filhas do lugar. Em parte alguma, encontrara quem a igualasse. Tinha visto na maior parte delas a vaidade, o desejo de brilhar, de dominar. Sem dúvida, entre as que tinha encontrado, havia criaturas sedutoras, donzelas capazes de fazer um esposo feliz, mas nenhuma tinha essa simplicidade, unida a um ar nobre e doce. Esse não sei que sobre-humano, essa flama quase divina que se refletia nos olhos de Giovanna, conquistando os corações e desterrando dos que se lhe aproximavam todo pensamento baixo ou impuro. Não era, pois, uma coisa maravilhosa ouvi-la, aos 18 anos, falar com tanta convicção das grandes leis ignoradas pelo homem, penetrar os tenebrosos mistérios da vida, da morte, reconfortar os indecisos, a todos mostrar o dever? Eis o que Maurício dizia a si mesmo depois da entrevista do cemitério, quando a imagem de Giovanna preocupava o seu espírito. Repassava na memória todos os incidentes que de si a haviam aproximado. Tornava a vê-la como lhe aparecera em dia de festa, na igreja de Gravedona, mergulhada em sua prece, enquanto que em volta dela tudo era motim, movimento de cadeiras removidas,
farfalhar de estofos sobre ladrilhos. E tudo isso, lembranças, pensamentos, secretas esperanças, desprendia-se um sonho delicioso, sonho de amor e de felicidade, que ele acariciava silenciosamente no fundo de sua alma.